Como converter alguém para sua religião? Jeito errado. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Que coisa horrorosa! Jeito certo. 俺人類側から出るんでよろ神が救わぬなら俺が救う邪魔する神なら俺がやる Se a humanidade sobreviver, ela vai ser budista. Intro. Shumatsu no Valkyria ou Records of Ragnarok é um anime que divide muita opinião, seja pela animação, forma de contar a história e principalmente as lutas. O principal motivo para a gente estranhar tanto é que a gente vai assistir o anime esperando que o foco vai ser as lutas. Só que na verdade o foco da história são os personagens. Difícil convencer alguém disso, hein? Sim, eu sei que isso parece que não faz sentido, ainda mais em um anime de torneio e tal. Mas se a gente prestar bastante atenção, a gente vê que o que realmente importa nessa história não são as lutas, e sim os personagens. Por que você acha que a primeira luta é também a pior de todas? Porque a gente tinha uma expectativa muito alta na animação, porque a gente achou que a história ia ser um pouco mais complexa, porque a gente tem flashbacks horríveis e muito mal posicionados. Sim, por isso tudo também. Essas coisas são uma merda na primeira luta. Mas o ponto que realmente faz com que a gente cague pra essa luta é que quando você compara o carisma do Thor e do Lubu, o personagem mais carismático da arena é o cavalo. Os caras são dois brucutu que nunca encontraram um oponente digno da vida e estão lutando a melhor batalha deles. E a gente fica torcendo para que um mate o outro logo para que a gente vá para uma luta que preste. Ironicamente isso acontece. Por que você acha que a luta do Adão contra os Zeus é ao mesmo tempo tão marcante e revoltante? Porque o Adão ganha a luta inteira e no fim das contas os Zeus enfia a mão na bunda, tira o roteiro e vence? Sim, por isso também. Mas principalmente porque o Adão é o primeiro personagem que a gente realmente gosta na história. O Zeus é dito como o Deus Supremo, mas em momento nenhum ele se comporta como tal e ele não faz nada que realmente chame a nossa atenção de uma forma positiva. Na verdade, ele só age que nem um bocó. O Adão aparece, arrebenta os Zeus na porrada, depois a gente vê que quando Eva é expulsa injustamente do paraíso, o Adão vai embora com ela. Afinal de contas, ele a amava. E também ela estava nua. Isso com certeza influencia muito na opinião. Mas o principal motivo é quando Zeus pergunta o porquê ele está lutando e Adão simplesmente responde. Sabe, com todas essas coisas juntas, a gente acaba gostando do personagem. É isso que torna a derrota dele tão frustrante. Se a derrota fosse justa, a gente ainda ficaria irritado. Mas pela forma que ela acontece, a gente fica muito puto com o resultado. Agora eu deveria falar das outras 3 lutas que a gente já tem adaptadas. O problema é que isso era uma perda de tempo. O vídeo ia ter mais 15 minutos para eu dizer exatamente a mesma coisa. Quando você gosta mais dos personagens, a luta se torna mais interessante, e quando você gosta menos, ela fica um saco. Eu fiz uma pesquisa muito extensa. 12 segundos. E um dos principais pontos que o povo foca é: eu adoro o personagem X e ou Y. Falar da importância da luta, o impacto dela, a coreografia e tal, sempre é uma questão secundária. A primeira coisa e o que mais falam é justamente o quanto o personagem X ou Y é legal. Vejam esse trecho aqui que eu gravei e descartei. A luta que eu mais gostei foi a do Jack contra o Hércules. Primeiro, os personagens são bem legais. A arena é totalmente diferente. A luta não é convencional. O Jack usa muito mais estratégia do que confronto direto. Ela tem bastante reviravolta como todas elas. No final, o Hércules morre com dignidade. E a própria Valkyria do Jack diz que sente pena dele, porque nem ele percebeu o quanto ele estava triste. E mesmo tendo vencido, ele foi apedrejado pela plateia. Porque apesar de tudo, ninguém gosta dele. A única pessoa que realmente gostou dele acabou de morrer. Vocês perceberam que a primeira coisa que eu falei foi justamente dos personagens? É porque isso é o que vai fazer você realmente gostar ou não das lutas. Sinceramente, as lutas poderiam ter sido muito melhor adaptadas. Eles podiam ter feito os flashbacks um pouco mais rápidos, diminuído um pouco de conversa, aumentado um pouco mais as lutas e, claramente, a animação podia ser melhor. Já que eu já estou falando de personagem mesmo, uma coisa que eu vejo muita gente se perguntando é quem é o protagonista da história. Os humanos não são os protagonistas, mas eles são os personagens principais das lutas. A protagonista da história é a Brunhilde. Ela escolhe os humanos que vão lutar, as valquírias que vão fazer parceria. A história só acontece por causa dela. Já que eu tô falando da Brunhilde, eu quero falar da minha teoria pro final da história. E lá vamos nós! Eu ouvi gente dizendo que no final a Brunhilde seria a última Valkyria e iria lutar contra Odin. Sim, eu concordo, ela deve ser a última Valkyria. Mas eu acho que ela perde.
a humanidade vai perder a última luta, e quando for ser extinta, a Gero, aquela valquirinha que ninguém vê a utilidade, vai ter sido suficientemente inspirada pela Brunhilde a defender a humanidade, e ela vai fazer aquele puta discurso clichê. Mas principalmente, ela vai falar que a humanidade provou que ela tem valor, mesmo não tendo vencido Ragnarok. E então os deuses que gostam da humanidade vão ficar do lado dela. Porque ao longo da história a gente consegue ver a opinião de alguns deuses mudando. A Afrodite foi uma das deusas que disse que a humanidade tinha que ser extinta. Mas para quase todos os lutadores que entram na arena, ela demonstra interesse neles. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Mas ao mesmo tempo, na primeira luta, ela fala que os humanos são impulsivos, mas que ela não odeia isso neles. O Thor finalmente encontrou um oponente digno, que era humano. Zeus e Shiva concordaram que a humanidade é interessante, e você sempre vê os deuses comentando que as lutas são emocionantes e que eles não sentem nada assim há milênios. Ao longo da luta, os deuses estão começando a ver o valor dos humanos, só que eles têm um ego tão grande que eles não conseguem aceitar isso. Para terminar, eu preciso comentar rapidinho de duas coisinhas muito importantes. A primeira, eu vi algumas pessoas criticando que a humanidade não tinha nenhuma pessoa decente representando ela. Só tinha maníaco, psicopata e tudo mais do nosso lado. Meu amigo, eu só quero ver um carinha descendo a porrada num deus. Ele não precisa de índole, ele precisa de força ou habilidade. Se o cara é a pior pessoa do mundo, eu não quero nem saber, eu só quero que ele suba lá e caceteie um deus na porrada. Segundo e o mais importante, as tetas da Afrodite. Espere, vamos discutir o assunto. Eu ouvi muita gente criticando o tamanho e falando o quanto era uma coisa ridícula, como ela não conseguiria suportar o peso. Sim, porque afinal de contas não faz o menor sentido que a deusa do amor, beleza, fertilidade e desejo, basicamente Sexo. tem uns peitão gigante. Sim, afinal ela é humana, ela não é uma deusa. Ninguém reclama do quão bombado é o Thor, o Ares, ou como o Shiva tem 4 braços. Não, mas os peitos da Afrodite é um problema, mesmo ela sendo uma deusa. E quando a gente vai pro lado da humanidade a coisa é pior. O Lubu tem a desgraça de uma boca de tubarão, o Jack consegue ver uma cor que representa a emoção das pessoas, e o Raiden tem mais de 3 metros e os músculos dele são uma bizarrice à parte. Eu sou o marinheiro Popeye. E o povo reclama que a Afrodite é uma mulher de respeito. A única reclamação válida é que ela não precisa de suporte. Afinal de contas, essas cenas aqui mostram que os peitos dela estão cheios de hélio. Finalmente, uma verdade aqui. Se você não gostou do vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.